Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hernandes Carvalho Lab. Meu nome é João Rodolfo, eu sou aluno de doutorado em Biologia Celular Estrutural. O tema da nossa videoaula de hoje é biomembranas. Quando pensamos em membrana, logo nos lembramos da membrana plasmática, que é aquela estrutura que delimita toda e qualquer célula. Entretanto, as biomembranas estão presentes em outros locais das células, como nas organelas membranosas, nas vesículas de transporte, inclusive no envoltório nuclear. Nesta videoaula, estudaremos um pouco sobre a composição, a estrutura e as funções desempenhadas por essas biomembranas. Vamos lá? As membranas celulares são essenciais para a vida de uma célula. A membrana plasmática, por exemplo, define o limite celular e mantém diferenças entre o ambiente interno e externo da célula. Outras biomembranas formam o chamado sistema de endomembranas, mantendo a funcionalidade de organelas como a mitocôndria, o complexo de Golgi e o retículo plasmático. Elas são barreiras de permeabilidade seletiva que regulam a passagem de substâncias entre o meio intracelular e extracelular, no caso das membranas plasmáticas, ou ainda entre o citoplasma e as organelas, podendo gerar gradiente iônico, produção e recepção de sinais, interação com outras moléculas ou mesmo com outras células. Apesar de ocorrer algumas diferenças entre os tipos de membranas e as funções que elas exercem, todas elas compartilham uma estrutura básica comum, uma bicamada composta de lipídios e proteínas, unidos principalmente por interações hidrofóbicas, mas que podem se ligar a carboidratos covalentemente. A espessura de uma bicamada lipídica pode variar de 5 a 10 nanômetros, o que significa que sua estrutura só pode ser visualizada com o auxílio de um microscópio eletrônico, como nesta imagem. Essa imagem pode ser esquematizada por esta outra, pela qual podemos ver acima da membrana o meio extracelular e abaixo o citosol. Esse aspecto trilaminar observado sob microscópio eletrônico se dá devido à sua estrutura básica, e principalmente pelas moléculas lipídicas e por sua característica anfipática, ou seja, por possuírem regiões polares, hidrofílicas e hidrofóbicas, como mostrado neste último esquema. Essas moléculas serão detalhadas nessa próxima seção. Os lipídios são pequenas moléculas que apresentam uma cabeça hidrofílica e duas caudas apolares ou hidrofóbicas. Por isso, também são denominados de moléculas anfipáticas. Estima-se que uma membrana plasmática típica contenha cerca de 50% de lipídios e 50% de proteínas, em termos de massa. Dentre os tipos de lipídios, um dos mais comuns são os fosfolipídios, os quais apresentam um fosfato, um glicerol e um radical em sua região hidrofílica. O conjunto ácido graxo, glicerol e fosfato recebe o nome de ácido fosfatídico. Entretanto, o que dá nome aos fosfolipídios é o radical que ele apresenta no grupo R. Dentre eles, podemos destacar fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina e fosfatidilinositol. Além desses, há também um tipo especial denominado de fosfatidilglicerol ou cardiolipina, que é um tipo de fosfoglicerídeo duplo, ou seja, possui 4 cadeias de ácidos graxos. Eles são encontrados exclusivamente na membrana interna das mitocôndrias, o que reduz significativamente a sua permeabilidade e permite que a mitocôndria gere aquele gradiente de prótons H+, e consequentemente a produção de ATP, como já visto na aula de mitocôndria. Já as caudas apolares são compostas de ácidos carboxílicos de cadeia longa e podem ser saturados ou não. Como mostrado nesse esquema, tais saturações podem ainda influenciar na aproximação desses lipídios na bicamada e, consequentemente, na fluidez da membrana. Normalmente, os fosfolipídios apresentam pelo menos uma cadeia insaturada, que nada mais é do que uma dupla ligação entre carbonos, o que leva a essa flexão de cauda, como é denominada. Essa característica é extremamente importante para a célula controlar parcialmente sua permeabilidade seletiva. Note que quanto mais lipídios com cadeias insaturadas há na membrana, mais distantes os lipídios ficam uns dos outros, o que pode aumentar a permeabilidade. Por outro lado, uma menor quantidade de insaturações de suas caudas leva a uma aproximação das moléculas, o que gera uma maior associação entre suas caudas, influenciando não somente na permeabilidade, como também na fluidez da membrana. Outros componentes das biomembranas são os esfingolipídios, que diferem dos fosfolipídios por não apresentarem glicerol. Neste caso, a cabeça hidrofílica é composta pelo radical, pela esfingosina e por um álcool aminado, enquanto que as caudas apolares são compostas pela própria porção hidrofóbica da esfingosina e por um ácido graxo. Existem 3 subtipos de esfingolipídios: as esfingomielinas,
os cerebrosídeos e os gangliosídeos. As esfingomielinas formam a bainha de mielina das células do sistema nervoso. O subtipo cerebrosídeo não contém fosfato, não possui carga elétrica e possui uma ou mais moléculas de açúcar. Neste caso, temos o glicocerebrosídeo, com uma glicose, e o galactocerebrosídeo, com uma galactose. Por fim, mais um componente tão importante quanto os outros é o colesterol, o qual ocorre em membranas biológicas de organismos eucariontes. É um esteroide composto por 4 anéis fundidos em uma estrutura rígida, como representado nesta imagem. Assim como os lipídios, essas moléculas também são anfipáticas, ou seja, possuem uma cabeça polar, assim como uma cauda hidrofóbica. Essa característica reflete no modo de inserção do colesterol dentre as moléculas de lipídios e está intimamente relacionado com a fluidez de membrana e o transporte pela bicamada. Além dos lipídios, as membranas biológicas também possuem proteínas em sua composição. Aliás, grande parte das funções básicas das biomembranas são realizadas devido às proteínas. Por esse motivo, a quantidade de lipídios e proteínas em uma biomembrana varia de acordo com a sua atividade funcional. As proteínas de membrana podem se associar à membrana de diversas formas. Algumas proteínas atravessam a bicamada, interagindo fortemente com as regiões hidrofóbicas. Este tipo de proteína recebe o nome de proteína intrínseca ou transmembrânica. Essas proteínas possuem regiões de resíduos de aminoácidos hidrofóbicos, os quais interagem com o interior da bicamada. Grande parte delas assume essa forma de uma alfa-hélice, como exemplificado pelas proteínas 1 e 2, visto que as ligações peptídicas das proteínas no interior da bicamada formam ligações de hidrogênio umas com as outras, as quais são maximizadas por essa formação helicoidal. Proteínas que atravessam a membrana uma única vez, como a representada pelo número 1 nessa imagem, recebem o nome de unipasso, enquanto outras podem atravessar a bicamada mais de uma vez, como a proteína número 2, sendo denominadas de multipasso. Já a proteína intrínseca número 3 assume uma conformação diferenciada chamada de beta-barril, que formam, por exemplo, poros aquosos que permitem que moléculas hidrossolúveis cruzem a bicamada. Algumas dessas proteínas de passagem única e passagem múltipla possuem cadeias de ácidos graxos covalentemente ligadas inseridos na monocamada lipídica citosólica, como representado na proteína número 1. Outras proteínas são semi-inseridas na membrana por alfa-hélices anfílicas, como representado pela número 4. Elas se posicionam entre a região hidrofóbica da membrana e a parte hidrofílica do citosol. A descoberta e caracterização desse tipo de proteína ainda é recente. Acredita-se que alguns tipos de venenos peptídicos, como a melitina do veneno das abelhas, penetrem até a porção mediana da bicamada lipídica. Um terceiro tipo de interação das proteínas com a bicamada é a possibilidade de ancoramento dessas proteínas fora da bicamada lipídica, mas ligadas a ela covalentemente, como mostrado nas representações de números 5 e 6. Essas ligações podem ocorrer por meio de ligação covalente da porção N-terminal da proteína com uma ou mais cadeias de ácidos graxos, assim como por meio de grupos prenil ou ainda por meio de oligosacarídeos que se ligam a fosfolipídios da bicamada. Por fim, uma última possibilidade de associação de proteínas com a bicamada lipídica descrita até o momento é através de interações não covalentes com outras proteínas de membrana, como demonstrado em 7 e 8. Muitas das proteínas deste tipo podem ser liberadas da membrana por procedimentos de extração suaves, como a exposição a forças iônicas muito altas ou muito baixas e a pH extremo, que interferem nas interações proteína-proteína, mas que ao mesmo tempo preservam a bicamada. Essas proteínas são denominadas de proteínas periféricas de membrana. Os açúcares possuem grande importância para a fisiologia das membranas e podem estar presentes associados a proteínas, as chamadas glicoproteínas, e aos lipídios, os glicolipídios. Nesta imagem, os carboidratos estão representados com os grupamentos de cabeças polares em forma hexagonal, em azul, e como representado na imagem, eles são quase sempre encontrados em faces não citosólicas das membranas. Isso significa que a maior parte dos carboidratos da membrana plasmática está voltada para o meio extracelular, enquanto que nas organelas membranosas, esses açúcares estão muitas vezes voltados para o interior dessas organelas, também denominado de lúmen. Dentre as moléculas de açúcar encontradas nas biomembranas, podemos destacar glicose, mannose, fucose, N-acetilgalactosamina e ácido N-acetilneuromínico, ou ácido ciálico. Em membranas plasmáticas, 2 a 10% dos açúcares ali presentes compõem um tipo especial de camada com espessura de 10 a 20 nanômetros, chamada de glicocálice. Na figura abaixo, podemos observar o glicocálice em uma micrografia eletrônica de transmissão,
e acima podemos observar glicoproteínas e glicolipídios compondo o revestimento celular, o glicocálice. Além de contribuir em grande parte pela carga negativa encontrada na superfície da célula, os açúcares também desempenham um papel importante no reconhecimento molecular, permitindo a identificação e a interação de diferentes tipos celulares. Dentre outras funções desempenhadas pelos carboidratos de membrana, podemos destacar as sequências básicas de oligosacarídeos presentes nas membranas das hemácias humanas, que determinam um dos grupos sanguíneos do sistema BO. Esta última função merece um detalhamento maior. Observe as possíveis sequências glicosídicas básicas de oligosacarídeos presentes na superfície de todas as hemácias humanas. Todas elas são compostas por glicose, galactose, N-acetilgalactosamina, galactose e fucose. Entretanto, o que tornam esses oligosacarídeos diferentes entre si está localizado na região terminal dessa sequência. No caso das hemácias do tipo A, existe uma N-acetilgalactosamina terminal, que confere antigenicidade à sequência glicosídica. O mesmo ocorre com as hemácias do tipo B, porém o açúcar terminal antigênico é uma galactose. Já os indivíduos que apresentam sangue tipo AB possuem ambas as sequências antigênicas, enquanto aqueles que possuem sangue do tipo O possuem apenas a sequência básica. Essa tabela ilustra os tipos sanguíneos e suas respectivas sequências antigênicas, ou seja, as sequências que acabamos de ver. Os indivíduos que não apresentam determinado antígeno desenvolvem-se no seu plasma anticorpos específicos contra eles. Observe que indivíduos do tipo sanguíneo AB apresentam ambos os antígenos, portanto, o corpo não pode produzir anticorpos contra os próprios antígenos. Por esse mesmo motivo, indivíduos que são do tipo O não possuem nenhum dos antígenos em suas hemácias. Logo, anticorpos anti-A e B são encontrados em seu plasma e causam aglutinação se receberem hemácias do tipo A, B ou AB. Dessa forma, temos o seguinte esquema de compatibilidade na transfusão sanguínea. Indivíduos do tipo O não possuem antígeno em suas sequências de oligosacarídeos e por isso possuem anticorpos contra antígenos A e B, portanto recebem apenas sangue de tipo O. Por outro lado, eles são doadores universais justamente por não possuírem nenhum antígeno que possa sofrer aglutinação pelos anticorpos dos outros grupos. O oposto ocorre com indivíduos do tipo AB, que possuem ambos os antígenos, logo não apresentam nenhum anticorpo anti-A ou B, e, consequentemente, não há possibilidade de ocorrer aglutinação ao receberem hemácia de qualquer outro grupo, sendo denominados, portanto, de receptores universais. Em contrapartida, ele somente é doador para indivíduos também do tipo AB, pelo mesmo motivo. Todos esses componentes não estão dispersos aleatoriamente na bicamada, inclusive a composição lipídica das duas faces das membranas biológicas é diferente. Por isso, uma característica interessante e importante da célula é justamente essa simetria entre as faces interna e externa, o que reflete, claro, em uma simetria funcional desempenhada por elas. Devemos lembrar também que as biomembranas estão inseridas em ambientes aquosos e que seus diferentes componentes podem se movimentar na bicamada. Essa movimentação recebe o nome de fluidez de membrana e é muito intensa. Estima-se que um lipídio possa se difundir por aproximadamente 2 micrômetros em cerca de 1 segundo, o que representa um tamanho médio de uma bactéria. Os lipídios podem se movimentar de diversas formas: lateralmente, por troca de uma camada para outra, chamado de difusão transversal ou flip-flop, por rotação ou ainda por uma flexão com relação ao seu próprio eixo. O movimento flip-flop, embora mais raro do que os outros, pode ser facilitado por enzimas translocadoras denominadas de flipases. A maior parte dos fenômenos associados à fisiologia da membrana são muito influenciados pela fluidez de membrana. A fluidez interfere desde na movimentação e posicionamento de seus componentes na bicamada, em fenômenos como a interação entre membranas podendo se difundirem ou se separar de maneira coordenada, como na divisão celular, até, claro, facilitando ou dificultando a difusão e o transporte pela membrana. Mas agora que já conhecemos alguns tipos de movimentações dos lipídios das biomembranas, devemos conhecer alguns dos fatores que interferem nessa fluidez. Dentre eles, podemos destacar a presença ou ausência de insaturações das cadeias de ácidos graxos, o tamanho das cadeias carbônicas desses ácidos graxos, a temperatura ambiente, a presença de moléculas interpostas na bicamada e a dieta alimentar. Vamos ver com detalhes como estes fatores podem interferir na fluidez de membrana. A presença de insaturações nas cadeias carbônicas dos ácidos graxos levam a um aumento dos espaços entre os lipídios, como demonstrado neste esquema, além de diminuir a espessura da bicamada.
A consequência disso é a possibilidade de uma maior movimentação dos lipídios e proteínas, aumentando a fluidez de membrana. O tamanho das cadeias carbônicas também influencia na fluidez de membrana. Cadeias de ácidos graxos mais curtas, próximas a 12 carbonos, reduzem a tendência de interagirem umas com as outras e, por isso, aumentam a fluidez. Mais um fator importante que modifica a fluidez de membrana é a temperatura. Os lipídios das biomembranas apresentam um determinado ponto de fusão e, consequentemente, uma transição de fase. Isso significa que, dependendo da temperatura, a biomembrana pode se encontrar em um estado gel, por exemplo, quando seus fosfolipídios estão completamente distendidos e alinhados e, portanto, com movimentação mais restrita, ou em estado líquido cristalino, que se caracteriza por uma intensa movimentação dos lipídios, ocasionando mais fluidez e permeabilidade. Mais um fator atuante na fluidez de membrana é a presença de moléculas interpostas aos fosfolipídios, como o colesterol. A presença dessa molécula pode interferir na fluidez de membrana, pois altera o grau de compactação dos ácidos graxos, dificultando a sua movimentação na bicamada. Note como o colesterol também possui uma cabeça polar e uma região apolar, parecido com os próprios lipídios. Por isso, se posiciona entre os lipídios de membrana e contribui para manter as cadeias de hidrocarbonetos dos fosfolipídios em um estado fluido intermediário entre o gel e o líquido cristalino. Por fim, a dieta alimentar pode ser um outro fator importante na composição das biomembranas e, consequentemente, na manutenção da sua fluidez. Os lipídios obtidos na alimentação, entre eles os ácidos graxos saturados, insaturados, poliinsaturados e colesterol, são incorporados às membranas, interferindo em sua fisiologia. Apesar da fluidez de membrana e dessa movimentação de lipídios, a composição lipídica das duas faces das membranas é diferente. Logo, podemos dizer que há uma assimetria entre as faces das membranas. Veja nessa imagem como podemos encontrar diferentes lipídios em ambas as camadas. Além da simetria, muitos tipos celulares segregam determinados tipos de lipídios e proteínas em regiões específicas da membrana, chamadas de domínios de membrana. Como podemos observar nessa imagem, há um microdomínio formado pela associação estável de esfingolipídios e colesterol, da forma balsa lipídica. Este esquema mostra também as proteínas com âncora GPI, que são comumente encontradas na membrana externa do domínio, assim como as proteínas ligadas por grupo acil, as quais são comuns na face interna. Já as caveolinas são proteínas comuns em pequenas invaginações conhecidas como cavéola. Observe também que as proteínas ligadas por grupo prenil tendem a ficar fora das balsas lipídicas. Para se ter uma ideia de arranjos como essas balsas lipídicas, observe nesta outra imagem de microscópio eletrônico de força atômica esses domínios de membrana em vermelho, que em geral são mais espessos. Do ponto de vista funcional, a formação dessas balsas lipídicas pode estar relacionada à transdução de sinais, tráfego de membranas intracelulares e regulação do metabolismo. A seguir, veremos mais detalhes da atividade funcional geral das biomembranas. É claro que toda essa composição e propriedades das biomembranas interferem em seu aspecto funcional. Veremos a seguir algumas atividades exercidas pelas membranas biológicas. Dentre as atividades exercidas pelas membranas, uma delas é a possibilidade de responder a sinais ambientais. Essa sinalização é feita por uma ampla variedade de moléculas que são denominadas genericamente de ligandes. Como alguns desses ligandes não são lipossolúveis e, por isso, incapazes de atravessar a membrana lipídica, eles necessitam interagir com proteínas presentes nas biomembranas. Tais proteínas são denominadas de receptores e são do tipo intrínsecas, ou seja, possuem domínios citoplasmáticos e não citoplasmáticos que permitem a transdução do sinal. Essa interação e resposta aos estímulos externos podem ocorrer de 4 formas básicas. Em uma delas, o sinal é transmitido pela interação do ligante com o receptor, o qual sofre alterações funcionais em seu domínio citoplasmático que resultam na iniciação de reações em cascata que culminam por alterar o comportamento celular. Outra forma de transdução de sinal é pela internalização do complexo receptor-ligante por meio de uma invaginação da membrana e formação de uma vesícula. A terceira forma básica de resposta a um estímulo externo é também pela interação ligante-receptor, porém dessa vez o ligante é fisicamente transportado para o interior da célula através da bicamada lipídica. Por fim, outra possibilidade é a interação estável do receptor com o ligante, o que geralmente induz a alterações no arranjo do citoesqueleto. Este tipo de associação ocorre, por exemplo, nos processos de adesão célula-célula ou célula-matriz, como estudados em nossa aula de junções celulares.
Todos esses processos são viabilizados devido à grande variabilidade estrutural e funcional dos ligandes e dos receptores que a célula apresenta. Outra atividade funcional das membranas biológicas é a possibilidade de bloquear a passagem de determinadas moléculas, o que é crucial para que a célula mantenha diferentes concentrações de solutos no citoplasma em relação ao fluido extracelular. Essa atividade é denominada de permeabilidade seletiva. Devido à própria composição das membranas, enquanto algumas substâncias atravessam a bicamada por difusão simples a favor do gradiente de concentração, outras, como íons e moléculas apolares com alta massa molecular, têm maior dificuldade para atravessar a bicamada lipídica. Por isso, o transporte de algumas substâncias como essas é feito por meio de proteínas transportadoras, que atravessam a bicamada. Essas proteínas podem exercer sua atividade transportadora de diversas maneiras. Uma delas é formando canais hidrofílicos para o deslocamento de determinados íons ou moléculas. Essas proteínas são denominadas de proteínas canais. Nesse tipo de transporte, não ocorre ligação do soluto com as proteínas que compõem os canais proteicos. Além disso, o transporte por entre os canais tende a ser mais rápido e diretamente proporcional à concentração do soluto. Outro tipo de transporte por proteínas de membrana, ainda sem gasto de energia, ou seja, do tipo passivo, é do tipo mediado por transportador, o qual depende da interação dessas proteínas com o soluto, de modo a ocorrer alterações estruturais na proteína, permitindo o deslocamento das moléculas através da bicamada. Neste caso, as proteínas que funcionam por esse tipo de mecanismo recebem o nome de proteínas carreadoras, ou permeases. Embora esses dois últimos tipos de transporte também não geram gasto de energia para a célula como a difusão simples, ambos são denominados de difusão facilitada, justamente pela diferença por ter uma proteína que contribui para o transporte acontecer. Entretanto, há alguns casos em que o transporte pela bicamada deve ocorrer contra o gradiente de concentração e por isso requer energia e uma proteína transportadora para ocorrer. Nesse caso, o processo recebe o nome de transporte ativo. O transporte mediado por proteínas nas membranas pode ser realizado de três formas diferentes. Uniporte, quando apenas uma única molécula é transportada de modo unidirecional através da membrana, como mostrado nessa imagem, ou ainda pelo transporte acoplado, que envolve a transferência simultânea de um segundo soluto na mesma direção, realizado pelos simportes, também chamados de cotransportadores, ou ainda a transferência de um segundo soluto na direção oposta, realizada por antiportes, também chamados de permutadores. Essa forte associação entre o transporte de dois solutos permite que esses transportadores acoplados captem a energia armazenada no gradiente eletroquímico de um soluto, geralmente um íon inorgânico, para transportar o outro. Assim, a energia livre liberada durante o movimento de um íon inorgânico a favor de um gradiente eletroquímico é utilizada como a força motriz para bombear os outros solutos, morro acima, ou seja, contra seus gradientes eletroquímicos. Bom, nossa videoaula sobre biomembranas vai ficando por aqui. Essas são as referências utilizadas durante a preparação dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que ela contribua para o estudo de vocês. Até a próxima!